A gente começa a edição de hoje falando sobre o primeiro dia do mutirão de vacinação contra a Covid-19 sem agendamento e para pessoas a partir de 37 anos. E de última hora, o governo decidiu incluir grávidas e puérperas na imunização deste fim de semana. Então vamos ao vivo conversar com a Vanessa Vitória, porque não são todos os pontos de vacinação que vão atender essas mulheres, né, VV? Boa noite. Isso mesmo, Vitória. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Não são todos, viu? Dos 96 que foram disponibilizados aí pela Secretaria de Saúde, apenas 24 é que vão ter doses para mulheres grávidas e mulheres que acabaram de ter bebês, que estão aí com até 45 dias de pós-parto. E essa lista completa, né, com os pontos, com esses 24 pontos, já está disponível no site da Secretaria de Saúde. E lá também tem informações sobre quais são os postos que vão aplicar apenas primeira e segunda dose do imunizante, porque não é todo posto também não, gente. Precisa entrar lá para poder conferir. Hoje a movimentação foi bem intensa nesses quase 100 pontos que foram montados pela Secretaria de Saúde para vacinar pessoas a partir dos 37 anos. Nós, inclusive, pedimos um balanço total aí de vacinados do dia, mas a pasta informou que ainda está fazendo os cálculos e que deve disponibilizar esses números daqui a pouquinho, por volta das 8 horas da noite. Então, já já a gente deve saber quantas foram as pessoas aí a partir dos 37 anos que tomaram vacina hoje, o total do dia. Mas a gente preparou uma reportagem com um balanço, né, aí parcial, né, até um determinado horário, quando a Secretaria disponibilizou os dados, e a gente vai conferir como é que foi o movimento nesse primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 aqui no Distrito Federal, sem agendamento. Vamos ver. É o momento mais esperado dos últimos tempos. Hoje é um grande dia, né? Vai comemorar bastante. Nossa, muito. O dia D para milhares de moradores do DF. Pessoas com 37 anos ou mais amanheceram nos pontos de vacinação espalhados pela capital. Saí de casa era 5 para as 4, né? Cheguei aqui 4 horas, moro aqui perto. O André foi o primeiro a chegar no estacionamento 13 do Parque da Cidade. E rapidinho, a fila de carros ficou enorme. Ficamos numa fila de quase 2 quilômetros, né? E agora conseguimos entrar e vacinar. Muita gente na frente, né? Muita gente na frente. 180 carros, a gente contou. Danilo levou algumas coisinhas para passar o tempo. Trouxe alguns biscoitos, água, banana, um livro. A espera foi longa, cansativa. Mas no fim, todo mundo saiu mais do que feliz. Vacina! Uhul! O congestionamento era de carros e de pessoas também. A fila para tomar a vacina na UBS 2 da 115 Norte dava a volta na quadra. E olha só em Samambaia, gente a perder de vista. Pela primeira vez, não foi necessário agendamento para tomar vacina contra a Covid-19 aqui no Distrito Federal. Mas, para agilizar o atendimento, a Secretaria de Saúde recomenda que a população já chegue no posto de vacinação com o formulário preenchido. Para isso, basta acessar o site da Secretaria e imprimir o documento. De acordo com a Secretaria de Saúde, até o meio-dia desta sexta-feira, cerca de 35 mil pessoas já haviam sido vacinadas. A expectativa do governo é aplicar 100 mil doses neste mutirão, que vai até domingo. E vamos continuar ao vivo com a Vanessa Vitória, porque o GDF quer mais doses de vacina para o Distrito Federal. A Procuradoria-Geral do DF, inclusive, acionou o Superior Tribunal de Justiça para que o Ministério da Saúde seja obrigado a mandar mais vacinas para cá. E aí, VV, já temos uma resposta? Então, Vitória, ainda não temos, porque acontece o seguinte, o STJ pediu informações para o Ministério da Saúde e aí o governo federal tem um prazo de até 10 dias para dizer como é que acontece essa distribuição, como é que funciona na prática. Então, por enquanto, não temos essas informações. Mas o que acontece? No documento aí que o GDF faz esse pedido de mais doses, mais vacinas contra a Covid-19, ele cita que há equívocos, o que ele chama de equívocos nessa distribuição e diz que esses equívocos são constantes. O
que faz com que o GDF, né, com que o Distrito Federal, no caso, fique aí em 17º lugar como unidade da federação no ranking de vacinação. Então perde para locais muito mais populosos, para estados muito mais populosos, como São Paulo, como Rio de Janeiro, e aí eles pedem essa correção. E o pedido é para que venha para cá pelo menos 292 mil doses de vacinas, que seriam aí essas que não chegaram por causa desses equívocos, considerando também que diz que o Ministério da Saúde não leva em conta que muita gente volta aqui para o Distrito Federal, vem aqui para poder se vacinar, pessoas que não moram aqui. É com você, Vitória. Obrigada, Vanessa. Vamos esperar então essa decisão, né? Bom, e vai aumentar a força-tarefa para combater a pandemia. Saiu a lista dos médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem aprovados no processo seletivo de contratação emergencial do GDF. Os convocados devem apresentar a documentação exigida no auditório da Secretaria de Saúde. Atenção, o prazo começa na segunda-feira e vai até sexta-feira da semana que vem. O GDF abriu também inscrições para estágio. Estudantes de 12 cursos de ensino superior podem se candidatar até o dia 4 de agosto. Os selecionados recebem bolsa mensal de R$ 600. Os candidatos serão convocados de acordo com a pontuação e disponibilidade de vagas. Mais informações no site agenciabrasilia.df.gov.br. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, prestou depoimento nesta sexta-feira à Polícia Legislativa. Investigadores tentam chegar a uma explicação sobre o que teria provocado os ferimentos que a parlamentar adquiriu no último fim de semana dentro do próprio apartamento funcional aqui em Brasília. Foram quase 2 horas de depoimento. A deputada federal Joyce Hasselmann contou à Polícia Legislativa não se lembrar do que aconteceu. Também entregou prints de registros de seu telefone celular com ligações para o marido e para médicos, assim que recobrou os sentidos na manhã de domingo. Também apresentou exames e tomografias aos investigadores. Preciso assinar, oficializar. Eu trouxe as cópias todas dos meus exames, mostrando as fraturas. Para que, inclusive acabei de saber que tem uma teoria da conspiração de que eu teria batido o carro, me machucado e aí criado uma história toda, quer dizer, assim, gente, eu estou lidando com psicopatas, é realmente uma coisa absurda. Joyce Hasselmann chamou de machismo as suspeitas de que teria sido agredida pelo próprio marido, o médico Daniel França, que estava no apartamento na madrugada em que os ferimentos aconteceram. Eu conversando com o chefe da DEPOL, ele contou aqui para mim de uma das últimas ameaças que eles chegaram à pessoa, descobriram quem era a pessoa. Era um doente fanático pelo governo. A preocupação é que ele tinha arma, tinha porte de arma, um vigilante. Então, isso foi encaminhado para a polícia. Então, a DEPOL tem sido muito correta e tem vasculhado todos os tipos de ameaça, desde aquelas que parecem mais inofensivas, um maluco de internet, até aquelas como no caso desse senhor que tem uma arma de fogo. Joyce Hasselmann mora em um apartamento funcional em Brasília. Segundo ela, um imóvel público deve ter circuito de vigilância em todos os lugares, inclusive nos corredores que dão acesso aos apartamentos. E disse que vai requisitar essa instalação para a Polícia Legislativa e também ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa justificativa, não tem câmera de segurança nos corredores, não tem câmera de segurança na frente do apartamento, porque o parlamentar quer privacidade? Não, é um imóvel público e nós queremos é segurança. As investigações sobre o caso vão ocorrer de forma sigilosa. A Polícia Legislativa vai ouvir pessoas que têm acesso à casa dela, como o marido e funcionários. As imagens das câmeras de segurança já começaram a ser analisadas. A bancada feminina da Câmara publicou uma nota em apoio à deputada Joyce Hasselmann, pedindo que as investigações corram da forma mais rápida possível. Pedimos celeridade nesse inquérito para nós apurarmos a verdade, o que realmente aconteceu. Todo o suporte tem sido dado à deputada e nós repudiamos qualquer tipo de violência contra qualquer mulher, principalmente também contra as nossas deputadas que estão lá em pleno exercício do seu mandato. Vamos para o intervalo, nosso jornal volta já. Estamos de volta.
Depois de quase um mês da captura e morte de Lázaro Barbosa, as forças de segurança de Goiás e aqui do DF cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão hoje de manhã, numa operação que investiga casos que podem estar ligados ao criminoso. Os secretários de Segurança Pública de Goiás e Distrito Federal falaram sobre os reforços na segurança pública das cidades oeste da região do entorno, principalmente Águas Lindas e Cocalzinho de Goiás. As forças policiais vão estar com um efetivo maior aqui na região. Foi feito todo um trabalho prévio de inteligência e intercâmbio de informações para que a gente pudesse sim buscar aí, até localizar foragidos da justiça, cumprir mandados de prisão e também intensificar o policiamento, trazendo mais segurança para toda a nossa população. O início da operação denominada Anhanguera já cumpriu-se 20 mandados de busca e apreensão e cerca de 5 mandados de prisão. Os envolvidos detidos nesta operação estão ligados de forma direta e indireta com o caso Lázaro Barbosa de Souza, que na próxima semana, dia 28, completa um mês da captura e morte do criminoso mais procurado de Goiás. Nós tivemos que fazer o start mais rápido por conta da captura daquele sujeito, daquele psicopata. E hoje estamos fazendo uma nova operação e também trabalhando no rescaldo daquela outra operação. A Polícia Civil de Goiás, inclusive, concluiu 2 inquéritos nos quais Lázaro Barbosa era investigado pelos crimes de homicídio e latrocínio no entorno. Com a morte do criminoso, foi pedido o arquivamento dos casos, já que não ficou comprovado o envolvimento de outras pessoas. Ainda de acordo com o secretário Rodney Miranda de Goiás, foram concluídos cerca de 8 inquéritos sobre o caso Lázaro. Aqui em Goiás, cerca de 7 a 8 inquéritos já concluídos. A Operação Anhanguera terá um desdobramento até a próxima terça-feira, dia 27 de julho. Os 2 secretários, Dr. Júlio Danilo e Rodney Miranda, irão falar sobre o andamento da operação e, principalmente, a conclusão deste trabalho envolvendo as 2 forças de segurança. E dará aí detalhes sobre Lázaro Barbosa de Souza e os crimes cometidos, tanto em Goiás, bem como também no Distrito Federal. Um acidente entre um carro e uma moto acabou ferindo gravemente um ciclista que passava pelo local. Foi próximo ao Balão do Paranoá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro bateu na moto. Na sequência, a motocicleta atingiu um senhor de 61 anos que andava de bicicleta. Ele foi levado para o hospital em estado crítico, com várias fraturas e sinais de traumatismo craniano. Agora veja essa situação em Sobradinho. Um comerciante já não aguenta mais acumular prejuízos. Só neste ano a loja dele foi invadida 6 vezes. A última foi nessa madrugada. Olha como ficou essa madeireira e loja de máquinas e equipamentos para a construção civil, depois que o ladrão passou cerca de 2 horas lá dentro, escolhendo o que iria furtar. Desta vez, o comerciante estima um prejuízo de cerca de R$100 mil em equipamentos. Ele ainda não conseguiu fazer o balanço de tudo que foi levado, mas já deu falta de vários kits de máquinas, como furadeiras e parafusadeira, notebooks e celular, além de documentos que estavam no cofre que foi arrombado. Nem o reforço no sistema de segurança afasta os bandidos. Olha só a tranquilidade do ladrão nesta madrugada, de cara para a câmera, na hora de invadir a loja. E o dono acredita que não seja a primeira vez que este homem tenha furtado o estabelecimento. Mas com essa imagem aí, ajuda bem o trabalho da polícia em identificar o ladrão, né? Bom, o comerciante fez boletim de ocorrência, mas a perícia só apareceu na loja no fim da tarde. E ele já está tão cansado dessa situação que, olha só, está oferecendo uma recompensa de R$2 mil para quem encontrar o suspeito. É só ligar no 991480957 e depois que o ladrão for detido, receber o prêmio. E olha só a ousadia de uma dupla de ladrões em Sobradinho. Depois de roubar um carro em Sobradinho, eles comemoraram o crime nas redes sociais. E aí, parceiro, se liga, deu bom meu final. Pegou um Voyage, se ligou, parceiro, 1.6, brabo.
Mas a festa durou pouco. O vídeo caiu nas mãos da Polícia Militar, que acabou prendendo os 2 ladrões ainda dentro do carro, horas depois, em Planaltina de Goiás. A dupla já tem passagens desde 2016 por vários crimes, como roubo e tráfico. E a gente volta já. Estamos de volta com a previsão do tempo. O fim de semana vai ser de frio pela manhã e noite, mas o sol aparece no meio do dia. A temperatura varia entre 11 e 24 graus e a umidade relativa do ar cai de 80% para 25% no meio da tarde. Bom, cada vez as pessoas estão tomando mais vinhos, né? Tomando mais vinhos por causa da pandemia. Foi o que uma pesquisa revelou, olha só. Praticamente todos os dias é assim. Depois do expediente, a Márcia e o Tiago aproveitam o tempo livre para apreciar um bom vinho. Como eu comecei a fazer muito home office, então acaba que o trabalho acaba um pouco mais... Eu não preciso de me deslocar do trabalho para cá. Então, estou em casa um pouco mais cedo, né? O trabalho termina e ali eu já posso tomar a minha taça de vinho, já posso pensar o jantar. E aí, por isso, eu acho que aumentou. Como o consumo de vinho aumentou, os gastos com a bebida também aumentaram. Foi aí que veio a ideia de comprar as caixinhas. Abrir um vinho de caixa realmente facilita quanto à questão financeira. O que antes a gente tinha que abrir 2 vinhos e gastava muito mais, hoje a gente acaba economizando e tomando 1 ou 2 taças, sem ter que acabar com a garrafa, abrir uma garrafa nova. E, por consequência, o vinho de caixa a gente economiza, porque ele dura 30 dias com a gente na geladeira. Então, fica no ponto certo, no momento que a gente quer e na quantidade que a gente deseja. Pelo visto, a Márcia e o Tiago não foram os únicos que passaram a beber mais vinho durante a pandemia. Uma pesquisa do setor revelou que os brasileiros tomaram, em média, 3 litros de vinho, o que representa um aumento de mais de 30% no consumo da bebida em comparação com o ano de 2019. A pesquisa leva em consideração o consumo registrado a partir de 2019 até este ano. Marcos é dono de uma loja de vinhos. Ele confirma, vendeu pelo menos 35% mais garrafas durante a pandemia do que em 2019. Inclusive eu falo, se fechar tudo de novo hoje, a gente vai continuar sobrevivendo, a gente vai continuar aí na luta, não vamos precisar fechar. A gente está captando muito mais clientes pelas plataformas, né, de mídias sociais e só crescendo com isso. Um consumo histórico. Entre os 83 milhões de consumidores de vinho no Brasil, 46% tomaram a bebida pelo menos uma vez por semana e 53% pelo menos uma vez por mês durante a pandemia. O total consumido foi de 501 milhões de litros, contra 383 milhões em 2019. No topo do brinde da preferência dos brasileiros está o vinho tinto, com 55%. O branco fica em segundo lugar, com 25%. Em terceiro vem o rosé, com 20% do total consumido. Este especialista em vinhos dá dica para quem está começando a apreciar a bebida e não quer errar na hora de escolher a garrafa. O ideal é que ele procure vinhos mais leves. Os vinhos jovens normalmente seriam mais interessantes para quem está começando a tomar. Vinho que não tem muito tanino nos tintos, né? Um vinhozinho é sempre bom, principalmente agora no fim de semana, né? E a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência, uma ótima noite, bom fim de semana, aproveite. Tchau!